Pessoal, tudo bem? Seguindo então com as nossas atividades remotas durante essa situação da pandemia, nesse momento, na última aula nossa, nós vimos um pouquinho a respeito de uma comparação do Codula com o app Invento, com o Tuncable, e nós vamos desenvolver alguns aplicativos agora usando o Codula, tá? É mais para a gente conhecer a ferramenta, lembrando que a maioria das ações que a gente faz aqui a gente consegue replicar nos outros, mas porque o Codula está uma ferramenta mais redonda, mais completinha nesse momento, que a gente tem que trabalhar de forma remota, considerando computadores que têm configurações bem diferentes. Então eu acredito que é mais uma opção que a gente tem, tá bom? Então, nessa atividade de hoje, nós vamos usar o Firebase e nós vamos trabalhar com a parte de autenticação, tá? A parte de autenticação do Firebase é uma parte que permite a gente ter um aplicativo, um site, que faça validação por e-mail, por telefone, por outros formatos ali, tá? É bem interessante, é bem simples de se utilizar, Então você pode fazer autenticação por rede social, Facebook, Twitter, pelo GitHub também, tá? É uma coisa bem simples. Nós nessa primeira aula vamos fazer uma coisa de uma maneira bem tranquila, usando e-mail e senha, tá bom? E para a gente ir conhecendo mais recursos. E nós vamos desenvolver essa ação dentro do Codula. Bom, para isso, é preciso ter uma conta no Codula, uma coisa simples de ser feita. Espero que vocês já tenham criado aí. E nós vamos estar montando essa autenticação aqui de uma forma bem tranquila, para depois vocês poderem aplicar aí em outros projetos de vocês. Então, estou aqui na página inicial de projetos do Codula, já estou logado, Quem não tiver uma conta é só criar. A gente cria um novo projeto, tá? Vou dar um nome para esse projeto de autenticação. Só para a gente, validar um pouquinho. Aqui no Codula tem algumas coisas diferentes, como a gente já pode definir o tema aqui de cara, Eu vou deixar default, qual que é a versão mínima do Android que vai ser suportada. Lembrando que se a gente subir essa versão mínima, a gente pode ter recursos, mas talvez não suporte rodar, tá bom? Aqui. Esse package name é uma coisa que nós vamos precisar de configurar para usar o Firebase de autenticação, tá? Normalmente, isso aqui é assim, tá? br.edu.ifsudminas. Normalmente é a URL da sua empresa, ao contrário, tá ok? Se você não definir agora, pode deixar lá para a gente definir depois, eu mostro, tá bom? Mas esse package name é o nome da organização, Como que o seu aplicativo, seus arquivos dentro do APK, ele vai ser organizado a partir desses pacotes, dessas pastas, para evitar confusão aí na hora de você ter mais um aplicativo, tá? Dá para mexer também em cores, não é o nosso objetivo aqui, tá? Nosso objetivo aqui é trabalhar única e exclusivamente com essa questão da autenticação. Bom, então tá aí a nossa tela, do Codula. Se a gente selecionar Screen aqui do lado dos componentes, vocês vão ver que aquelas configurações iniciais que a gente fez, tá? A gente consegue reverter, alterar alguma delas aqui, tá? Então é uma opção que a gente tem, tá? De estar configurando também essa ação que a gente tem. Beleza? Então, seguindo aqui, tá? Nós vamos fazer uma tela de login bem simples aqui, tá? Coisa bem simples. Então, a gente vem aqui em interface de usuário, a gente tem aqui os campos de texto para digitação. Então, caixa de texto, vou colocar uma aqui. Não ficou no jeito que eu quero, Tá ali. Dá para a gente mexer nesse alinhamento, falar que a gente quer um alinhamento central e que esse alinhamento vertical também é centralizado. Então, a gente já ocupa uma posição mais legal aqui, tá? A gente pode renomear, o renomear é só selecionar aqui, vir no lápisinho aqui, renomear, tá? Então, por exemplo, aqui vai ser o e-mail, tá bom? Estou renomeando ele para e-mail. E a gente pode alterar aqui também, por exemplo, esse dica que é o hint que aparece, e-mail. A vantagem de fazer isso aqui é que você evita de colocar uma legenda ali para ficar auxiliando e a montar a sua tela, beleza? Vamos colocar mais uma caixa de texto abaixo aqui, vou renomear ela para senha, ok? Fazer a mesma coisa aqui na dica no 20, vou mudar aqui para senha, beleza? Tá? Tem aquelas propriedades que a gente já está acostumado a trabalhar no app Invento, somente leitura, de alinhamento de texto, o tamanho da fonte, negrito e por aí vai. A gente pode usar isso aí sem problema, tá bom? Aqui na parte de
layout geral, tá? Nós temos aqui um recurso que é novo, tá? Dentro do Codula e não tem no app-invento, que é esse espaço aqui, tá? A gente consegue colocar um espaço entre os nossos componentes, tá? Então, para não ficar uma coisa juntinha, atrapalhada, a gente consegue dar um espaço aqui, tá? Sem fazer aquela gambiarra de colocar label e tal, tá bom? Então, aí colocamos alguns espaços. Voltando aqui, na parte de interface de usuário, a gente vai colocar um botão aqui abaixo, tá? Vou renomear esse botão aqui para BTN cadastrar, por exemplo, para a gente cadastrar alguma coisa, e vou alterar ele aqui, por exemplo, a cor de fundo dele, verde, azul, bom, tamanho da fonte, altura, largura, tá? Isso aqui a gente pode deixar automático, a gente pode, né, aumentar para largura, para altura, bom, pode usar uma imagem e o texto, tá? Então, cadastrar, por exemplo, certo? Beleza? Não sei porque não pegou a cor de fundo aqui, acho que eu não fiz certo aqui. Beleza, cadastrar tá aí, bom, feito. Vamos colocar mais um botão aqui e vamos alterar, renomear ele para BTN, né, que aí a gente considera que a gente já está cadastrado, faz apenas o login. Vamos falar que esse vai ser verde, né, esse botão verde aí, beleza, bom, e o texto dele a gente muda para login, tá bom, e depois de novo a gente fica, né, a critério aí de vocês e tudo mais, a forma de trabalhar, tá, com isso. Então, aqui na largura a gente pode colocar, por exemplo, 100, vamos ver o que acontece, tá, e 100 aqui, peraí que eu fiz errado, automático, e o cadastrar, eu quero uma largura de 100, beleza, pronto, já fica aí um tamanho válido, resolvido aí para nós, tá bom? Tá muito pertinho aqui, quero colocar, lembra, né? Aqui nessa parte de layout, ele tem layout para trabalhar com lista, ele tem layout de navegação, tá? E ele tem um layout aqui, as coisas básicas, esse espaço a gente consegue, né, dar uma simplificada aí para estar trabalhando, tá bom? Então, isso aqui no primeiro momento seria uma interface para a gente trabalhar, tá? Onde o usuário vai digitar o e-mail, vai digitar a senha e a gente vai possibilitar o cadastro ou o login, tá? Se ele já tiver esse cadastro, beleza? Então, primeira parte de montar o layout, dê um pause aí, acerte seu layout, né? Você pode colocar uma imagem aqui, alguma coisa assim, se você tiver uma ideia de aplicativo que precisa de autenticação, tá bom? E a gente vai seguindo aqui com os próximos passos, tá bom? Vamos lá, agora a gente vai ver como a gente faz para trabalhar, tá, com o Firebase e autenticação dentro do Codula, beleza? Então, para usar o Google Autenticação, nós vamos usar aqui o menuzinho Google, tá? A gente tem o Firebase aqui, a autenticação do Firebase, e é esse componente que nós vamos usar. Repare que na hora que a gente adiciona ele na tela, ele é um componente invisível, mas ele vai dar um alerta aqui para nós, um warning, né? Falando que a gente precisa de adicionar um arquivo Google Services.json no nosso projeto, tá? Esse arquivo em JSON, ele é um arquivo de configuração que a gente pode acessar o Firebase com as suas configurações, tá? JSON, tem aqui um comparativo com XML, é uma forma simples que nós temos aí de transportar informações pela internet, tá? O nome é JavaScript, Notation, alguma coisa assim, tá? Mas você pode usar qualquer tipo de linguagem de programação. E uma paralela que a gente pode fazer com XML, né? Onde a gente, no XML tem as tags, aqui a gente vai ter essas informações como texto mesmo, tá bom? Então, é muito parecido com aquele Real-Time Database que a gente já usou, aquela estrutura, tá bom? Então, voltamos aqui então ao nosso querido projeto no Codula, beleza? A autenticação do Firebase está aqui, tá? Repare que ele não tem propriedades, porque nós vamos ter que adicionar aquele arquivo do JSON. Tá bom? Agora, vamos lá para o Firebase. Então, aqui no site do Firebase, eu vou só trocar minha conta aqui para a conta do Instituto. Tá bom? Nós vamos para o console. Pode usar um projeto que vocês já têm. Podemos criar um projeto novo, não tem erro. Então, vou criar um projeto aqui, ó, BD Info Sub 4 de autenticação. Tá?
Reparem que eu já estou próximo do meu limite de projetos, então eu vou parando daqui a pouco, tá bom? A gente vai criar um projeto normal, pode deixar no Analytics, pode usar a configuração default, a gente aguarda um pouquinho aqui essa construção do projeto, tá bom? E aí a gente já vai poder estar utilizando. Se vocês quiserem testar em um projeto que vocês já têm, não tem problema, sintam-se à vontade, tá bom? Eu estou criando aqui justamente para que a gente fique tranquilo aí, em relação a cada um dos projetos que a gente fez. A internet hoje não está legal, mas beleza, criou, continuamos. Então, estamos aqui, né, no nosso banco de dados, no nosso projeto Firebase novo, e nós vamos atrás daquele arquivo, tá, do JSON. Então, a gente vem aqui em visão geral do projeto, configuração do projeto, tá? Reparem que aqui seus aplicativos, não tem nenhum aplicativo adicionado aqui, tá? E aqui nós vamos ter que adicionar se a gente quiser fazer a autenticação. Então, repare que a gente vai ter que escolher a plataforma, Android, tá? E o que ele pede para nós? O pacote Android que a gente quer adicionar, certo? Então, vou voltar aqui no código. Lembra que quando a gente criou, a gente definiu o pacote, eu expliquei para vocês a ideia do pacote? Se a gente vier aqui na Screen 1, tem que ser na Screen 1, tá, pessoal? Aqui nas propriedades dela existe essa opção avançada, e aqui dentro tem aquela questão de qual que é a versão mínima do Android, e tem esse package name. Esse package name aqui é o pacote que nós temos que passar para o nosso Firebase fazer essa configuração, tá bom? Então, vou colocar aqui br.edu.s de Minas, tá? Lembrando que normalmente esse package name é a sua URL da sua empresa, sua organização ao contrário. Copiei ele aqui, dou um Ctrl C, vou colar ele aqui, tá? Esses campos são opcionais, então não vou utilizar. Vou pedir para registrar o app. Normalmente é jogo rápido, certo? Reparem que ele já me permite fazer download aqui do Google Service.json, então a gente vem aqui em fazer o download. Vou fazer o download dele aqui, vou salvar na minha área de trabalho. O arquivo é bem levinho, pronto. Vou em próximo, bom? Isso aqui para fazer alguma configuração, dependendo da ferramenta que eu estou trabalhando. Vou pular. Posso vir aqui em pular etapa para ganhar tempo. Pronto. Significa que o nosso projeto já está cadastrado aqui, o br.edu.f de Minas, tá bom? Esse projeto, então, já está cadastrado aqui. Tanto que se a gente vier aqui em autenticação agora, tá? A gente consegue ver que não tem nenhum usuário, tá? Então, a gente consegue sim fazer isso, tá? E fazer a configuração. Se a gente mudar aqui para Sign Method, qual o método que a gente vai usar para fazer o login? Esses aqui são os métodos possíveis de fazer login, tá? No app, usando o Firebase. Então, para esse primeiro exemplo, a gente vai usar o tradicional e-mail e senha, certo? A gente pode fazer por SMS, a gente pode fazer pelo canal da Google, tá? De Facebook, Twitter, do GitHub, tá bom? Então, a gente vem aqui, de novo, autenticação, Sign Method, a gente muda aqui de e-mail e senha, a gente altera aqui para ativar, tá? Salva, ele já aparece aqui como ativado. Se a gente vier aqui em usuários, reparem que agora não tem nenhum usuário cadastrado. A gente pode vir aqui e adicionar e-mail, por exemplo, bruno@gmail.com, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu não estiver enganado, a senha precisa de 6 dígitos, são 6 ou 8. Então, beleza, adicionou. Então, está aqui, ó, bruno@gmail.com, certo? O ID do usuário está aí, cadastrado. Maravilha, configurar o nosso Firebase. Vamos voltar aqui, então, no nosso Codula. E agora, aquele arquivo JSON que nós fizemos no download, a gente tem que jogar ele aqui no Assets. Então, do lado do Designer aqui tem Assets, tá? A gente vem aqui em carregar recursos. Então, todos os recursos que a gente vai usar, a gente pode carregar para essa pasta. Então, a gente seleciona aquele arquivo que a gente fez download, né? O Google Service.json. Toma cuidado com usar espaço, número, tá ok? Que às vezes dá umas confusões, tá bom? Então, subiu, carregado, prontinho. Essa parte de autenticação, então, do Firebase, a configuração dele fica toda nesse arquivo, tá? JSON aqui. A gente não precisa de fazer nenhum tipo de aceno, tá bom? E agora, nós vamos para os blocos para ver como que fica, né, a nossa configuração para que tudo isso aqui funcione. Então, vamos lá.
Pessoal, aqui no bloco vocês vão ver que a parte é bem tranquila, tá? Essa parte de autenticação em termos de bloco é bem tranquila, tá bom? Então, se a gente vier aqui no autenticação do Firebase, vocês vão perceber que ele tem alguns eventos, tá? Que a gente acaba usando bastante, tá? Ele tem alguns procedimentos, tá bom? Que, por exemplo, e-mail, password de login, e-mail, password de singar, para fazer login, tá ok? Alterar e-mail, telefone, verificar e-mail. Então a gente acaba utilizando bastante esses recursos aqui, tá? Dentro da nossa lógica, quando o usuário clicar no botão cadastrar, então vou vir aqui no cadastrar. Então repare que o código lá é bem similar ao app evento, como a gente já discutiu. Então quando o botão cadastrar for clicado, o que a gente quer fazer? Tá? A gente quer inserir algum usuário lá no nosso Firebase de autenticação. Então quando faz isso, ok? A gente vai usar esse procedimento aqui de SIGAP, que é para inserção, tá ok? Então a gente vai usar esse procedimento aqui dentro. Lógico que a gente teria que fazer a validação de campo em branco e tudo mais, tamanho de senha, esse tipo de situação, tá? Mas basicamente o que a gente vai colocar aqui? O e-mail, então a gente seleciona o e-mail aqui e pegamos o texto. Então, de novo, é muito parecido com o Firebase, então por isso a gente já pode usar sem muita dor de cabeça, tá? A senha, mesma coisa, vamos pegar o texto da senha, certo? E pronto, tá? A inserção de um novo usuário na autenticação do Firebase basicamente se dá dessa forma aqui, tá? Lembrando que talvez faça-se necessário essas validações. Para fazer o login, tá? Para acessar, aí a gente vai usar o botão login, mesmo esquema, né? Quando o botão login for aplicado, o que a gente espera que aconteça, tá? E aí, de novo, né? A gente vai usar o Firebase aqui de autenticação. O procedimento agora é o login, né? E-mail, password de login, certo? Então a gente vai usar esse procedimento aqui dentro do botão login e vamos passar o e-mail e a senha. Podemos copiar e colar aqui, né? Não tem problema nenhum, para a gente ganhar um tempinho, feito, tá? Então, em termos de acessar, de inserção e de validar um login, esses aí são os dois procedimentos que a gente executa. Tá bom? Agora, o que pode acontecer? Às vezes o usuário digita um e-mail uma senha errada, ou não tem conexão e tudo mais. Tá? Então a gente pode, por exemplo, colocar um notificador, né? Então a gente volta aqui no design e coloca o notificador, certo? O notificador é aquela mensagenzinha que aparece, né? Com informação para o usuário. Então a gente pode utilizar ele e fazer o seguinte, tá? Usando a autenticação do Firebase, quando falhar essa autenticação, tá? Então, por exemplo, na hora que eu estou inserindo, se na hora que eu estou inserindo falhar essa autenticação, deixa eu só achar aqui. Vamos lá, pessoal. Então, por exemplo, se falhar o login, né, na hora de fazer o login, se falhar, então o login failed aqui, a gente pode chamar esse notificador que está aqui, né, e pedir ele para mostrar um alerta, coisa simples, tá? Vou fazer de uma forma bem simples aqui mesmo. Pode ser esse aqui mostrar alerta, aviso, né, não tem problema. E reparem, a gente pode imprimir, tá, de onde veio esse erro e tudo mais, para a gente visualizar qual que é o erro que tá acontecendo aí, beleza? Então a gente pode fazer isso aqui. Essa tradução de blocos pode ficar meio confusa, né? Então a gente pode mudar as configurações aqui. Eu sei que alguns colegas preferem, né? Mudar tudo para inglês e tal, tá? Fica a critério aí de vocês, tá? Ele, como diz, ele zera e volta, mas volta com tudo salvo. Então, às vezes alguns preferem trabalhar assim, né? Fica mais intuitivo às vezes, porque fica uma coisa, né, meio confusa, tá bom? Então é uma das possibilidades, tá, que nós temos aí para fazer, tá bom? Outro erro que pode dar é nesse SIGAP failed aqui, que é na hora de você inserir, tá? Que a gente pode usar a mesma ideia aqui, chamar o notificador e mostrar uma mensagem de erro, tá? De novo, estou fazendo de uma forma bem simples aqui, bem tranquila, sem preocupar muito com questão de interface, tá? Então a gente vai simplesmente pedir para mostrar um alerta aqui, tá? E por exemplo, a gente pode mostrar agora a mensagem, né, que deu errado aí na hora que a gente
tentou fazer uma inserção. Lembrando que SIG aqui é para inserção e login para fazer a validação. Beleza? Então tá bom, isso aí se der errado. Agora se der certo, e se o login der certo, né? E se o nosso usuário conseguir fazer o acesso? Então, por exemplo, né? A gente pode voltar aqui na autenticação do Firebase e pegar aqui esse login success, né? Eu vou voltar para o português, tá, pessoal? Mas então assim, fica só essa dica aí, porque às vezes fica algumas coisas no meio do caminho aí, tá? Por causa de tradução. Então, às vezes fica interessante mudar. Mas eu vou voltar aqui para o português. Então, volta aqui em Settings. Muda a linguagem aqui para Português Brasil. Acessa o nosso projetinho de novo. Aqui está aí. Beleza. Aqui nos blocos, tá? Então, repara que faz algumas traduções aí que fica um pouquinho difícil, né? Por exemplo, registro sem sucesso, né? E o outro já é login failed. Acontece, tá? Mas então vamos agora tratar do login quando o login dá certo, né? Então, o login deu certo, o usuário conseguiu logar. Ou seja, a gente tem aqui, a gente consegue ver qual que é o ID, o nome, o e-mail, a imagem, o telefone, tá? Desse login. Lógico que se essas informações não estiverem cadastradas no Firebase, a gente não vai ter acesso, tá? Então, por exemplo, a gente poderia fazer que se o login der certo, a gente vai mudar de página. Então, vou voltar aqui no design, vou adicionar uma tela, né? Pode ser até screen 2, não tem problema nenhum. Tá? Screen 2 está adicionado. Vou colocar um label aqui, tá? Só para a gente ter como colocar uma mensagenzinha mesmo, para a gente testar uma legenda. Então tá aí, legenda 1, beleza, não tem problema nenhum. Vou voltar aqui então para Screen 1 e vamos considerar o seguinte: quando eu clicar em login, se der certo, a gente muda para tela 2, ok? Então, tá, login 1, autenticação teve login com sucesso. A gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai abrir uma outra tela. Então, a gente pode vir aqui, ó, abrir outra tela, por exemplo, passando o valor inicial. Então, a gente vai abrir outra tela. Qual tela? A gente passa o nome daquela tela. 2. Tá? E o valor inicial que a gente quer mandar para lá, por exemplo, é o e-mail. Então, a gente consegue pegar esse e-mail aqui, tá? E passar o e-mail para a tela 2 como um valor inicial, certinho? Se nós mudarmos aqui agora para a tela 2, tá? A gente pode fazer o seguinte, tá? Quando a tela 2 ela abrir, né? A gente vai pegar um valor inicial. Então, a gente pode usar esse aqui, obter valor inicial, tá? E quando a tela 2 for inicializada, tá aqui, a gente pega a legenda 1 que a gente colocou e altera o texto dela para exibir aquele e-mail, tá bom? Então, quando a screen 2 for aberta, ela pega o valor inicial que está passando o e-mail e a gente coloca, quero colocar uma coisa mais bonitinha, né? Então, pode vir aqui, juntar um texto, né? Não tem problema em colocar uma mensagenzinha aqui, olá, né? Seja bem-vindo e por aí vai. Beleza? Só para a gente visualizar isso aqui, certo? Então, tá aí os blocos para a gente trabalhar com autenticação usando, tá? De novo, e-mail sem para gravar e para fazer o acesso. Bom, e agora vamos ver, né, como que fica esse nosso aplicativo funcionando. Para isso, eu vou pedir para gerar um APK e salvar no meu computador para a gente usar no nosso emulador. Então, tá aí gerando. Vamos lá para o nosso emulador agora. Então, pessoal, com o nosso projetinho do Codler instalado no Nox, né, que é o emulador que eu estou usando, vou abrir ele aqui, tá? Aquela tela inicial que a gente fez. Repare que ele já tem um cadastro aqui, que é aquele que a gente tinha feito para testar. Tá? Vamos lá, vamos tentar. Então, por exemplo, eu vou cadastrar aqui agora natalie@gmail.com, tá? E a senha qualquer aqui, vou clicar no cadastrar. Repara que a gente não fez, né? Não colocou nenhuma notificação nem nada. Se a gente vier aqui no Firebase e atualizar a página, ele não carrega automaticamente a lista ali, tá? Vocês vão ver que nós vamos ter um segundo usuário cadastrado, que está aqui, ó, que é natalie@gmail.com, tá? Se a gente alterar aqui de novo, né? Colocar aqui
buri@gmail.com e vamos tentar passar uma senha aqui. Vamos cadastrar. Repare que ele dá um alerta aqui falando que olha, é necessário ter no mínimo 6 caracteres, tá? Vou clicar de novo só para aparecer. É aquele notificador que a gente colocou, tá? Se a gente atualizar aqui, vocês vão ver que o buri@gmail não vai aparecer, tá bom? Então, beleza, funcionando essa parte de inserção. Agora vamos ver a parte do login, né? Vou apagar aqui, certo? Vou colocar aqui o Bruno. Aliás, vou cadastrar um outro usuário aqui. Eu não lembro qual foi a senha que nós colocamos no Bruno. Então vou cadastrar o gmail.com e a senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadastrado. Vou atualizar aqui para a gente ver que está cadastrado. Certo? Aí, teste, tá? Beleza, o ID, show de bola, tem a data que ele foi, o momento que ele foi conectado. Agora, ao invés de cadastrar, eu vou no login. Lembrando que, se esse login estiver funcionando, qual que é a ideia? A ideia é que ele leve a gente para uma tela 2 e dê um olá, né? Então, login, clicar, olá, teste@gmail.com, que a gente pediu para passar o e-mail. Ou seja, nós conseguimos aí fazer a autenticação, né, da melhor forma possível. Vou tentar trocar essa senha aqui agora. Tá? Repare que quando eu tento cadastrar o e-mail repetido, ele dá um alerta. Quando eu tento logar aqui, ele dá e-mail, password, alguma coisa está errada. Se eu não tiver errado, eu devo ter colocado o provider e não a mensagem, tá bom? Vou alterar para a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou no login de novo. Tá aí, tela 2. Ou seja, funcionando aí essa autenticação usando e-mails, tá bom? Espero que tenha sido útil, que tenha sido válido e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.